Vamos lá para uma questão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Uma questão adaptada aí. Em uma aula de laboratório, os alunos realizam um experimento para demonstrar a relação linear existente entre massa e volume de diferentes cilindros maciços feitos de vidro. Em seguida, repetem o mesmo procedimento com cilindros de aço, alumínio, chumbo e cobre. No gráfico mostrado aí na figura 1, cada reta corresponde ao resultado obtido para cada um dos 5 materiais citados. E aí ele pede, né? Qual reta corresponde ao material com maior densidade? Então tá aqui, ó, maior densidade. Tá bom? Então vamos identificar as informações importantes aí no enunciado, né? Então, primeiramente, ó, ele mostra aí que a relação entre massa e volume, né, de acordo com o gráfico e de acordo com o enunciado, é uma relação linear, tá? Então, entre massa e volume. Então, isso vai ser importante para a gente. E que são 5 materiais diferentes: vidro, aço, alumínio, chumbo e cobre, certo? Então, ele realizou o mesmo procedimento para 5 materiais diferentes. E ele obteve esse gráfico aí, tá bom? Então, observe, né, como o próprio enunciado diz, e o gráfico também é visível, a relação entre massa e volume é uma relação linear para os 5 materiais, tá bom? Então, mas o que a gente percebe, né? Todos eles, a relação entre massa e volume é uma relação linear, tá? Além disso, se a gente observar aí, todas as retas passam pela origem, mas tem uma característica que as difere, que é a seguinte: observe que a inclinação dessas retas é diferente, certo? Nesse caso aí, né, por exemplo, a reta 1 possui maior inclinação e a reta 5 possui a menor inclinação, mesmo porque a inclinação está relacionada com o ângulo, né, que essa reta faz com o eixo, nesse caso aí o eixo horizontal, que é o eixo do volume, tá bem? Então, é uma dica importante, né, uma conclusão importante, por quê? Nós vamos ter que, então, tentar encontrar qual que é o significado da inclinação desse gráfico, né? Porque eles têm inclinações diferentes, né? As setas têm inclinações diferentes, tá? Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui qual que é a definição de densidade. A gente sabe que a densidade, né, nós vamos simbolizar aqui pela letrinha D, ela é dada, né? A densidade, então, é dada pela razão entre massa e volume. Tudo bem? Mas vamos lá. Vamos agora dar uma atenção especial ao gráfico, tá? Observe que um gráfico, né? No gráfico, então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar as variáveis, né? Então, as variáveis desse nosso gráfico são massa em gramas e volume em centímetros cúbicos. Então, observe que a gente tem duas variáveis, né? Um gráfico bidimensional. Então, o que eu vou fazer? Tá vendo que a massa está no eixo vertical, né? Então, como é de praxe, né, nós vamos isolar a massa, né, nessa definição aqui. Então, se a gente isolar a massa vai ser dada, né, pelo produto entre densidade e volume. Tá bom? Observe aqui que eu coloquei massa e volume de cores diferentes. E isso foi proposital. Por quê? Porque o gráfico, né, nesse gráfico aí, as variáveis são massa e volume. Então, coloquei elas aqui de cor diferente só para a gente visualizar. Tá bom? Bom, né? Então, se a gente observa aqui, nesse gráfico, né, a massa, certo? Vai ser a nossa variável dependente, certo? E o volume, a nossa variável independente, certo? Então, ó, como o volume aí, né, está elevado ao expoente 1, obviamente essa relação é linear, como mostra o gráfico, tá? Mas observe o seguinte, né? O D, certo? É a grandeza que está multiplicando a variável independente, certo? E a gente sabe, né, que o que multiplica a variável independente é o nosso coeficiente angular da reta. É isso? E esse coeficiente angular está relacionado com a inclinação da reta. Em outras palavras, quanto maior é o coeficiente angular, maior então será a densidade, né? E consequentemente, né, a inclinação.
Então, ó, o que nós vamos aqui? Voltando ao gráfico, então o que a gente tem que fazer? Ele pede para a gente encontrar a reta, né, que corresponde ao material de maior densidade, certo? Ou seja, maior densidade, se a gente vem aqui, certo? Ó, maior densidade significa maior coeficiente angular. Maior coeficiente angular significa uma inclinação maior. Então basta a gente olhar aí no gráfico e ver qual reta possui a maior inclinação, que nesse caso é a reta 1. Então, consequentemente, a resposta dessa questão é a alternativa A.